Oi gente, tudo bem? Aqui é a Júlia, vocês estão no Felicidade Clandestina e hoje eu vou falar para vocês quais são as minhas escolhas para o Desafio Livrada 2020. A primeira categoria então é o Vencedor do Camões. E eu botei duas opções nessa. Eu botei Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, que eu meio que comecei a ler, dei uma parada, li o primeiro capítulo e parei, mas eu imagino que eu vá continuar. E eu botei também As Três Marias, da Raquel de Queiroz, porque como ele já tá no meu 10 livros para 2020, me dá uma ajuda, assim, porque são muitos livros para ler e tal, então talvez seja mais possível de completar o desafio. A segunda categoria é um romance ambientado numa zona rural. Para esse eu também escolhi dois, para ver qual que eu vou querer ler. Eu peguei o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Eu sei que é uma peça, então é uma roubadinha, assim, mas é fácil de ler, é rápido e eu tô super afim de ler. Eu nunca li nada do Ariano Suassuna e esse é um que eu quero muito. Eu não vi o filme também, porque eu sempre quis ler o livro antes e acabou que eu não li e não vi o filme, então vou ver se eu faço os dois. E a minha segunda opção para essa categoria foi o Galveias, do José Luiz Peixoto. Eu gosto muito desse autor, eu conheço só as poesias dele, assim, tipo, de ter lido, mas eu tenho uns outros romances aqui em casa e eu sempre quis começar por esse. Aí quando eu vi essa categoria eu achei que seria uma boa opção de colocar aqui. A terceira categoria é, então, um livro árabe. Eu peguei esse Tempo de Migrar para o Norte, do Tayeb Salih, não sei se eu estou falando o nome dele certo. Essa é uma ediçãozinha da Tag que eu já tinha aqui em casa e eu tentei pegar todos os livros mais ou menos que eu já tinha aqui em casa, ou então fazer trocas pelo Scooby, para não ter que ficar comprando livros, né? A 15ª categoria talvez eu tenha que comprar, mas vamos ver, de repente eu compro pro Kindle, enfim, vou falar com vocês. A quarta categoria é um livro sobre ditadura. Eu peguei esse, que eu tô super afim de ler, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu quero muito ler esse livro já há muito tempo e eu fico um pouco adiando essa leitura porque os capítulos são grandes e normalmente eu gosto de leituras em que os capítulos são pequenos porque eu acho que flui melhor, vai mais rápido e eu tenho um tempo disponível por dia, de repente, para me dedicar a esses capítulos curtos. E como eu vi que esses capítulos são longos, eu me assusto um pouco, assim. Não é um livro tão grande, ele deve ter suas 600 páginas, por aí. Na verdade não, tem 446, então são poucas páginas. Eu vi que esse livro foi um dos preferidos do ano, ou preferido do ano, na verdade, da Ana Luísa Bussolar, que eu acompanho, e eu vi que ela botou ele na frente do Ensaio sobre a Cegueira de Saramago, que é um dos meus preferidos da vida. Então, assim, eu fiquei muito empolgada para ler esse livro. E a quinta categoria é, então, um livro indicado por um bibliotecário da sua cidade. Eu não tenho esse livro, porque na verdade eu não tenho essa indicação. Eu vou deixar aqui embaixo quando eu pegar, porque eu não consegui ainda me deslocar até uma livraria, enfim, para conseguir isso. De repente eu peço uma indicação no sebo e tal, que eu gosto mais, e eu consigo um livro de lá mesmo. A sexta categoria é um livro da lista do vestibular do seu estado, algo assim. E aí eu vi que na última edição que teve do vestibular da UFRJ, eu acho, esse Vidas Secas do Graciliano Ramos estava na lista. Então eu achei interessante pegar, porque eu nunca li, eu tenho muita curiosidade a respeito desse livro. Já tem muito tempo que eu tô a fim de ler, desde o colégio, na verdade, que algumas pessoas leram para algumas matérias e eu acabei escolhendo outros para ler e nunca peguei esse, então acho que agora 2020 vai ser. E a sétima categoria, então, é um livro que eu sempre tive medo de ler. Nessa categoria eu dei uma roubada, porque acho que eu não tenho um livro que eu tenho medo de ler por conta da dificuldade. Só o Ulisses, do James Joyce, mas mesmo assim eu ainda não me sinto pronta e eu também não tenho livro, então eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou pegar um livro que eu tenho medo de ler porque tenho medo que estrague um pouco o contato que eu tive com o autor, que é Carrie a Estranha, do Stephen King. Eu comecei a ler Stephen King lendo It, e eu amei It. Depois disso eu li O Cemitério, Iluminado, eu gostei muito desses livros. E eu também tô lendo a série policial dele agora, do Bill Hodges, e tô gostando. Mas o Carrie eu sempre tive um pé atrás de achar que eu não ia gostar. Então eu sempre tive medo de ler e disso acabar sendo um problema, assim, pra mim, de eu não gostar do Stephen King mais por causa disso ou algo nesse sentido. Então, assim, esse é um livro que eu tenho medo de ler. A oitava categoria é um livro sobre uma paixão minha. E aí eu escolhi o livro, é um HQzinho, eu acho, A Louca dos Gatos. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Acho que vai ser divertido de ler, assim, eu roubei porque eu botei um HQ, porque eu não tava conseguindo pensar em um livro que falasse sobre gatos e tal, mas é uma das minhas paixões. Eu amo gatos, uma das coisas que eu mais quero é ter um gato, por enquanto não tá dando, mas é um plano.
E a 9ª categoria é um quadrinho nacional, que eu também não tenho aqui. Esses eu acho que eu vou ter que comprar, enfim, conseguir emprestado, alguma coisa. Que é o Day Tripper, do Fábio Moon. E falam muito bem desse quadrinho, eu tenho muita curiosidade, então escolhi esse. E a 10ª categoria é um livro sobre livros. Eu só não botei livros na minha paixão porque eu já tinha essa categoria, né? Então acabei escolhendo um livro sobre livros para essa categoria, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Dele eu já li Marina e eu gostei bastante. E eu tinha um pouco, não sei, de preguiça de ler esse livro. Eu acho que eu comecei uma época, eu acho que eu não senti que fluiu a leitura. Já tem muitos anos, eu acho que eu era uma leitora diferente também. E eu acho que agora eu tô mais preparada para encarar. Assim, não que seja um livro difícil nem nada assim, mas eu acho que nem tem data aqui, mas eu acho que eu comprei na primeira Bienal que eu fui, 2010 talvez. Tem muitos anos aí, uns 10 anos mais ou menos que eu tenho esse livro. Então, agora eu acho que é a hora. Eu ouço só falar coisas ótimas sobre esse livro. Eu tenho um pouco de preguiça por ele ser uma série também, né? De você não ler o livro e acabou. Você tem uma série depois que vem. Então, tem isso também. Mas, enfim, vou ler. Tomei coragem e vou ler esse ano A Sombra do Vento. E para a 11ª categoria, é um livro que já foi censurado. Eu escolhi 2 também. Eu escolhi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu tava querendo muito essa edição e depois que eu consegui, acabou que eu não peguei pra ler. Sabe aquelas coisas que você fica muito fissurado pra ler uma coisa, mas quando chega, alguma coisa acontece e passa o timing do livro. E é um livro que eu quero tanto ler, eu não sei por que eu não li até hoje. Ele já tá até oxidado, eu consegui ele por troca no Scoob. Enfim, acho que vou ler esse pra essa categoria, mas eu tenho outra opção também. E essa outra opção é um que eu quero ler muito também, que é o Nós, do Zamiatin. Então, assim, eu não sei ainda qual dos 2 eu vou ler. Esse daqui eu acho que eu comecei, eu li o primeiro capítulo e acabou também não indo pra frente. Não sei porque, às vezes, o momento que a gente tá, né? A gente pega vários livros e algum acaba ficando. Eu tenho muito essa mania, assim, de pegar vários livros pra ler e às vezes um vai ficando um pouquinho pra trás. Mas com certeza um dos 2 eu vou ler esse ano. E a 12ª categoria, então, é um livro de psicologia. Pra quem não sabe ainda, eu faço psicologia, eu tô terminando a faculdade agora. Então, pra mim, é bem fácil achar um livro de psicologia. Eu até deixei umas dicas lá no grupo do Livrada. E assim, eu escolhi um que é mais um romance que tem um teor psicanalítico, que eu tô a fim de ler já há muito tempo. Eu deixei os livros teóricos para eu ler pra faculdade, para não ficar botando mais teoria aqui e também não ter que falar sobre os livros teóricos que eu tô lendo lá. Achei que ia ficar mais interessante. Então eu peguei Eu Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, da Hannah Green, que é um livro esgotado, eu também consegui por troca no Scoob. O Scoober que trocou comigo foi o Roger, ele foi super atencioso, muito obrigada pela troca, eu gostei demais. E a 13ª categoria, então, um livro póstumo. E aí me falaram que esse livro Êxtase da Transformação, do Stefan Zweig, tô falando certo? Não sei. É um livro póstumo, e eu tinha ele aqui em casa, eu recebi essa edição há pouco tempo pela Tag. E eu fiquei muito afim de ler também, assim, na verdade, quando ele chegou, eu nem tava com tanta vontade, porque na verdade eu tinha vontade de ler o 3 ensaios feministas, ou 3 ensaios femininos, eu não lembro como que é dele, e o Mundo Insone também. Mas chegou esse, então eu acho que eu vou começar por esse, porque é o único que eu tenho. E é bom, porque é um livro póstumo, se encaixa nessa categoria, então vai ser bem legal. E a 14ª categoria é um livro escrito por um amigo. E eu não tenho nenhum amigo que escreveu o livro, eu poderia até ler uma dissertação de algum amigo meu, uma monografia, alguma coisa assim. Mas achei que ia ficar legal a dica que o Yuri deu, de ler o livro dele, que é o Bula para uma Vida Inadequada. Porque eu fiquei curiosa, acho que em algum lugar que eu vi uma entrevistazinha com ele, acho que foi no canal da Tami, do Literatami, ele leu um pedacinho do livro e eu achei muito legal, assim, fiquei com muita vontade de ler. Então, vou deixar esse, a capinha vai ficar aqui para vocês. E aí, a última categoria é um livro mandatório, que é O Idiota, do Dostoiévski. Do Dostoiévski eu já li Crime e Castigo e gostei bastante. É um livro angustiante, assim, um livro meio difícil de engolir, assim. Mas é bom, assim, você sente que é um livro bom quando você está lendo, ele te provoca pensamentos, reflexões, mudanças. Então isso é bem legal. E eu espero que tenha algo disso também no Idiota. Mas eu também li o Memórias do Subsolo dele. Na verdade, eu comecei a ler o Memórias do Subsolo dele e meio que abandonei, porque eu tava achando um texto meio difícil, assim, muito mais difícil do que o Crime e Castigo.
bem denso assim mesmo. É isso então, gente. Eu vou deixar os links para todos os livros que eu escolhi aqui embaixo. Se vocês quiserem comprar eles, fica à disposição de vocês, e usando os meus links vocês ajudam muito o canal. Deixa aqui embaixo também quais livros vocês querem ler comigo, assim, quais livros vocês gostaram das minhas escolhas e quais vocês leriam no meu lugar, se vocês estão fazendo o desafio ou não. Eu vou gostar muito de saber, eu vou gostar muito dessa conversa com vocês, que aqui a gente fica falando muito, mas é legal quando tem uma interação. Então é isso, um beijo enorme. Tchau!